E nós estamos de volta aqui com o Liga do Esporte. Hoje um bate-papo super legal com o triatleta de Taubaté, o Alessandro Pimentel. No bloco anterior falou, né, do início de tudo, toda a sua caminhada, várias competições conquistadas. E agora vamos entrar um pouquinho mais no assunto internacional, né? A experiência internacional do Alessandro Pimentel, que é muito grande. Já visitou quantos países, Alessandro? São Dá para vários, contar? né? Vamos contar juntos aí. Mas são vários. Coreia, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Peru, Canadá, Estados Unidos? Canadá, não? Estados Já. Unidos, Tá bom, né? Suíça, Tá bom, Itália, tá bom. França, Nossa. Espanha, País Basco. Todos os continentes? Sim, República Na Tcheca, África? África do Sul. Também na África sim. também? Então, todos os continentes, fechou. E são coisas que... A primeira viagem internacional, como atleta? A minha primeira viagem internacional foi muito interessante. Meu primo, ele fez uma rifa. Ele comprou uma bicicleta e fez uma rifa, né? E aí eu lembro que tinha um amigo que trabalhava em rádio, eu levava na escola para vender. E assim a gente foi muito assim... Para bancar essa interessante, viagem? muito interessante. Algumas passagens assim, que às vezes só consigo lembrar se um outro profissional pergunta, alguém pergunta. Mas foi para onde essa viagem? Eu fui para a Argentina. Para Argentina. Sim, E fiz que uma não é tão prova. longe, né? Sim, fiz uma prova lá olímpica, né, em Mar del Plata. Naquela época, Mar del Plata tinha uma tradição muito grande e tem uma tradição muito grande de grandes triatletas, né? O Ezequiel Morales, o Oscar Galindes, a Soledad Omar, pessoas que eu fiz amizade também ao longo da minha trajetória. Valeu a pena a rifa? Sim, eu fui. Muito interessante isso, porque você vê que eu dou muito valor a essas coisas, porque eu sou um triatleta que a gente sempre hoje em dia tem uma brincadeira, né? Que tem os triatletas que são Nutella e tem os triatletas que são raiz, né? Eu não sou nem Nutella, não sou nem raiz, eu sou o triatleta. Principalmente nas viagens, você evidentemente não deve levar equipe de apoio, né? Em viagens. Não, difícil. E é uma bicicleta só, leva duas, Sim, leva mais pneus, como é que você trabalha com isso? Não, eu levo, às vezes dependendo da competição, eu levo até um outro par de roda, né? Tá. Porque tem determinadas competições que nós usamos uma roda que chama o disco, né? Que é na parte traseira da bicicleta, ela tem uma roda fechada e na frente ela é livre. Então, geralmente, na frente é uma medida que é 404 ou 50. Então, você leva mais um par? Sim, levo um par, porque dependendo como está, se está ventando muito ou não. Aí tem os pneus também que a gente leva sobressalente, porque se furou o triatlo, nós não podemos ter apoio de ninguém. Se furar, nós temos que parar, trocar o pneu, se arrebentou uma corrente. Então, assim, eu venho de uma escola, né, entre aspas, que é a Pedal Power, a Pro Parts, e eu sou muito grato porque eu aprendi com eles sendo os meus parceiros, né, a SRAM, a Specialized, sendo parceiros, eu aprendi com eles a me virar. Então, nas competições, o que eu faço? Eu desmonto minha bicicleta inteira e monto ela inteira praticamente. Então, você está lá do outro lado do mundo, eu estou montando, né? Então, se der algum problema, aí eu vou até uma oficina especializada, mas se não tiver como, eu mesmo resolvo ali. É mais difícil você competir por você mesmo, você está sozinho, né? É um atleta ali, é individual, ou trabalhar em equipe, né? Porque às vezes as pessoas falam, tem o futebol, vôlei, basquete, handball, outras modalidades, um grupo, e tem o jogador de tênis, né? Tem no seu caso o triatleta, enfim. Você já pensou, já parou para pensar sobre isso? Assim, eu sou uma pessoa... Eu sei trabalhar muito bem em conjunto, porque é minha profissão, sou profissional de educação física. Eu consigo trabalhar muito bem em conjunto, mas eu gosto do meu desafio individual. Então, se eu tiver que fazer um revezamento com outros atletas, para mim sem problema. Eu já fiz competições que nós pegamos, quem está no melhor momento? O João está melhor nesse momento nadando, o Alessandro Pimentel está nesse melhor momento correndo, e o Ricardo está nesse melhor momento pedalando. então a gente fez um mix ali e nós fizemos aquele momento ali e foi muito bom. Então eu acho que é isso, o esporte coletivo ele depende muito do individual também, né? Ele é coletivo, mas ele depende do individual.
Então, mas o meu esporte para mim tem que ser o solitário. As minhas maiores conquistas no esporte, no triatlo, foram as provas mais difíceis. Sim. Então, em 2012 ou 2013, eu corri o Sul-Americano de triatlo de longa distância no deserto do Atacama e conquistei a medalha de prata lá. E foi um lugar, assim, fascinante que eu competi. Um dos lugares mais difíceis que tem de você sobreviver até. Você nada na Baía Inglesa com 5 graus de temperatura, com roupa de borracha. Sim. Você vê lá pinguim e foca nadando e você está nadando do lado. Você está lá também, né? Dividindo espaço. Então, a prova começa com uma temperatura de 1, 2 graus, né? Normal ali. A água está de 4 a 5 graus. Então, você nada rápido lá, 2.000 metros nadando. Pega a sua bicicleta, já vai com uma roupa mais específica, um corta-vento e tal, 90 km de bike pelo deserto, aquele vento, aquele frio, e você vai lá, tá lá, sozinho, fazendo força, e aí vai ficando quente, você vai pegando nos postos, né, de hidratação, você vai tirando o volume da sua roupa e vai deixando de lado, sim. E quando você sai para correr já está 45, quando você termina a prova está mais de 50 graus. Então, foram uma distância aí de meio Ironman, num tempo de aproximadamente 5 horas. Num trajeto plano, normal, tranquilo, dava para fazer em torno de 4 horas e 10 minutos, 4 e 15. Daí você sobe 40, 45 minutos a mais daquilo que você programou para treinar. Então, uma superação enorme. E voltou com uma medalha, né? Sim. Olha só. E eu perdi por 1 minuto e pouco a prova de quase 5 horas por vários aspectos, o medo de desmaiar, e cair, que é 1 de minuto, apagar e 5 horas, né? Mas significa aí uma medalha, sim, né? Mas assim, são conquistas. Uma das coisas que eu me orgulho muito, Reinaldo, nesse segmento dos últimos 10 anos, então, para ser específico, nos últimos 11 anos, eu tenho feito as provas da Confederação Brasileira de Triatlo, né, que é da ITU, que é International Triathlon Union, é como a FIFA do futebol, é a ITU para o triatlo. E a FINA da natação, a ITU do triatlo, então são os órgãos que são os gestores mundiais da modalidade. Então, uma coisa que eu me orgulho muito do ano, desde 2006 até esse ano, nas seletivas de campeonatos brasileiros, sul-americanos, pan-americanos, são 17 índices para representar o Brasil em campeonatos mundiais. São 10 índices em prova de longa distância, que é o triplo olímpico, e são 7 índices para disputar o campeonato mundial de cross triatlo. Então, o cross triatlo, ele é 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, só que é naquele inóspito, né, que eu te falei. Sim, mountain bike, bicicleta carrega nas costas, montanha, rocha, pirambeira, lama, barro, e a corrida cross-country também esse segmento. Então, uma prova que é praticamente curta, que no convencional faria em torno de 1 hora e 55, 2 horas, ela acaba para 3, 4 horas, ela dobra por causa das dificuldades. E as provas de longa distância são triplo olímpico, são 4,5 km de natação, 120 km de ciclismo e 30 km de corrida. Então, nos últimos anos, são 17 índices mundiais para representar a nossa região e representar o Brasil. Eu só deixei de participar em 2. O ano passado que eu fiquei doente, né? Eu tive um problema sério de saúde, eu estava fora do país, foi uma coisa muito séria que teve comigo. E uma outra prova que eu abandonei lá em Las Vegas, lá em Henderson, por causa da neve, porque eu não consegui. A prova foi muito difícil, eles cancelaram a etapa da natação, fizeram ciclismo e corrida. Só que chegou no quilômetro 80 do ciclismo, eu não sentia mais minhas mãos, meus pés, não conseguia respirar, o nariz começou a sangrar, ficou tudo branco. Melhor parar. E é o primeiro posto lá que eu vi médico, pum. Dessas andanças pelo mundo, algum país assim que te chamou mais atenção, ou uma prova mais complicada, ou o próprio país, o que dá para falar um pouquinho? Eu tenho uma particularidade muito grande na Flórida, né, em Claremont, que praticamente foi a cidade o local que me projetou internacionalmente nas competições, né?
eu sempre tive bons treinadores que me acompanharam ao longo da minha carreira, como eu citei. E em 2001 eu conheci o Ricardo Dantas, que é uma família de triatletas, né? O Ricardo, Renato e Rodrigo. E ele é mestre em fisiologia, doutor, e ele me treinou por 15 anos. E ele me apresentou a cidade de Clermont. E lá eu comecei a fazer as provas de ultradistância, de Ironman e tal, e eu me tornei um atleta de endurance. Sim. Que eu nunca imaginava que eu poderia ser. Então, eu sabia que eu tinha, mas eu sempre sabia que eu precisava melhorar muito a minha maratona para correr. E aí lá eu fui me descobrindo. Então, eu tive a felicidade lá nas provas de Ironman que tem, porque Clermont é onde tem o Centro Olímpico Americano de Treinamento, tem o Hall da Fama. Os americanos são os pioneiros, né? Eles que criaram o triatlon no início dos anos 70 e criaram o Ironman. Então, eles criaram a modalidade, tudo. E lá eu comecei a fazer as provas. Eu tive a felicidade lá de competir aí praticamente mais de 10 anos seguidos. Eu estou voltando para Clermont agora, se Deus quiser, daqui 2 semanas. Tem lá o Festival Anual do Triatlo, que é um dos maiores campeonatos nacionais de triatlo do mundo. Então são uma semana de festividades, semana de festividades lá em Clermont. São um evento que tem aproximadamente 10 mil pessoas, são várias distâncias, tem prova para criança. É um intercâmbio muito grande para mim, como um profissional de educação física e também como atleta, rever amigos, treinadores, ter a oportunidade de estar treinando dentro de um centro olímpico mundial de referência, portas abertas. E você volta para competir também? Sim, volto para competir. Minha competição é dia 21. Tá. E se Deus quiser eu vou permanecer lá por 1 mês, que eu vou fazer alguns cursos, algumas especializações lá. E aí quando vier você traz as novidades para a gente aqui. A medalha, né? Eu quero trazer a medalha, o troféu. Muito obrigado por ter vindo. Aceito o nosso convite para bater um papo sobre o seu trabalho, as suas conquistas. 44 anos já, não é mole, bacana. não. Mas estou indo. Quase 30 já. Eu me programei aí, alto rendimento, mais uns 3 anos. Mais uns 3 anos? Mais 3 anos. Tá bom, vamos acompanhar. Tá certo, tá jovem ainda. Obrigado, Alessandro. Isso aí. Legal. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais aqui no Liga do Esporte. Até já.